parecer um pouco tanto obscuro. Romanos capítulo 1, versículo 20, diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Agora, por favor, retorne ao início do texto. Porque os atributos invisíveis de Deus. Aqui está. O segundo texto está em Colossenses, capítulo 1 e o versículo 16. Anote aí. Diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Você não está vendo o trono de Deus, ele é invisível a nós, mas o trono de Deus existe. Você não está contemplando todas as potestades celestiais, elas são invisíveis para nós, mas elas existem. Então o princípio é esse: as coisas invisíveis, elas governam as coisas visíveis. Do ponto de vista espiritual, eterno, soberano, as coisas invisíveis governam as coisas visíveis. Vamos para o terceiro princípio. As coisas espirituais governam todas as coisas temporais. O quarto princípio: as coisas universais de Deus governam todas as questões, todas as coisas locais. E por último, a história da humanidade não é uma história humana. A história da humanidade é a história de Deus. Estes 5 princípios aqui, irmãos, são os princípios que governam a mente e o propósito de Deus. Se você compreender isso, você terá compreendido que o propósito de Deus é imutável. Ninguém vai impedir. Se nós ficamos fora de órbita, se nós muitas vezes orbitamos na superfície, se nós muitas vezes obscurecemos a nossa visão por causa da nossa incredulidade, porque nós nos desviamos da palavra de Deus, e desviar da palavra de Deus é desviar de Deus. Se você é superficial na palavra de Deus, você é superficial na sua fé em Deus, no seu conhecimento de Deus, no seu relacionamento com Deus, na sua vida com Deus, você é superficial em tudo que é espiritual, em todos os assuntos espirituais. Então vamos lá, vamos entender um pouco sobre este livro do profeta Ezequiel. Quando esse livro foi escrito e por quê? Vamos lá. Eu já disse para vocês, este livro, ele foi escrito, e a história deste livro descreve quando todo o sistema espiritual, daquilo que representava o governo de Deus na terra, havia fracassado, havia entrado em completo colapso. Tudo aquilo que Deus havia instituído como uma extensão dos céus na terra, estava em completo colapso, em completo fracasso, declínio. Aí você vai ver que toda a espiritualidade do povo de Deus havia se tornado um sistema fechado em si mesmo. Se você observar bem nessas palavras que eu estou dizendo para vocês, vocês saberão discernir que é justamente o que está acontecendo nos nossos dias. O que tem acontecido nos nossos dias é exatamente uma repetição da história no tempo do profeta Ezequiel. A igreja que é uma extensão dos céus na terra, que foi gerada em Cristo Jesus, ela se tornou algo fechado em si mesmo, algo para si mesmo.
Ela se tornou como o fim supremo de todas as coisas espirituais. Ela deixou de ser o meio para se tornar um sistema fechado. É isso que tem se tornado hoje a fé cristã, a espiritualidade, toda a eclesiologia. É justamente isso. No tempo do profeta Ezequiel, a presença